Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Use sua nota antiga. Aproveite as condições especiais da Milton Campos. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Começando agora mais um programa super especial. A gente vai falar hoje um pouco de referência em dor crônica. Eu acho que a gente tem assuntos a milhão, né, nesse sentido. E o Cultura Geral, né, fazendo 10 anos, né, completando 10 anos, né, no ar. Rádio, TV, rádio de novo, redes sociais, online, etc. Né? É sempre muito bom, né, a gente trazer assuntos pertinentes à sociedade brasileira e principalmente, né, a dor, eu acho a dor crônica, né? Tem pessoas que têm dor crônica e às vezes as informações elas podem contribuir, né, como utilidade pública também, para que as pessoas procurem ou entenda as suas dores, né? Para isso, a gente está recebendo aqui uma especialista, referência, né, a doutora Roberta Ramos. Nós vamos fazer um programa hoje online, ela está no Espírito Santo, essencialmente em Vila Velha, para a gente tratar desse assunto. Doutora Roberta, é um prazer te receber aqui, né, nas telinhas da TV Banqueta aqui em Belo Horizonte, Nova Lima, Minas Gerais, e também pelas ondas do rádio em Curitiba e no estado do Paraná. É um prazer receber a senhora mais uma vez, viu? Obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade. Doutora Roberta, eu queria começar esse programa falando um pouco dessa especialização, não da especialização, mas da referência, né? O que seria referência em dor crônica nesse sentido no campo da medicina? Eu gosto muito de conversar, dando exemplos, contando histórias e fazendo metáforas. Então, a dor crônica, ela é algo como uma engrenagem, onde a gente pode ser que comece com o defeito de um dentinho aqui da engrenagem, mas com o passar do tempo, cronicidade, eu vou afetando toda a estrutura disso daqui. Então, a dor crônica, ela muitas vezes aponta na cabeça, numa enxaqueca, numa cólica, ou numa dor lombar, nas costas, numa dor no joelho, no ombro, mas é a ponta do iceberg, é a partezinha do dente da engrenagem que a gente achou que pifou. E quando nós vamos olhar o que está por trás da dor crônica, existe um universo inteiro. Então, o iceberg, eu gosto muito de usar essa metáfora, apenas 7% da massa de gelo está em cima da água, que é o que a gente vê, que às vezes é uma dor nas costas, vamos dar um exemplo. Mas o que sustenta aquele gelo ali em cima da água são os outros 93% da massa de gelo submersa do iceberg, que está ali embaixo e que representa toda a história de um indivíduo. Porque toda doença tem uma função, e a dor crônica, ela pode ser um sintoma de uma doença maior, ou pode ser um quadro de adoecimento com manifestação de dor articular, miofascial, visceral, mas que tem uma função lá naquela engrenagem. E quando nós vamos ver, existe a questão cultural, a questão física, a alimentação, a parte social, a parte profissional, a parte familiar, várias coisas que sustentam este quadro de dor. Alguma coisa neste iceberg, nessa massa de gelo, ela parou de funcionar direito. E aí, o processo de dor acontece por conta de algo que está por trás disso, que são emoções que ativaram a expressão de algum gene de alguma doença, que aí no caso do que a gente está falando é a dor crônica, mas poderia ter sido uma doença de pele, uma pressão alta ou uma obesidade.
Então, a gente vai percebendo que é uma doença complexa, a dor, ela pode estar no aparelho locomotor, mas pode estar numa víscera, pode estar a nível neurológico, e a gente vai vendo que ela é mais complexa do que só o sintoma da dor, que pode ser pequenininha e constante, pode ser aguda e muito forte, pode ser crônica, arrastada, porém muito forte, tem várias formas de manifestação, mas sempre muito complexa e que esconde funcionalidades, objetivos naquela história, mas também padrões muito mais profundos de adoecimento do que só a percepção de dor, que é um sintoma. Como que as emoções estão vinculadas a essas dores, doutor? Porque a gente vê alguns relatos e algumas informações no campo mental, né? Da casa mental, que a dor também pode ter ou tem essa característica também. Exatamente. Como tudo na vida, existe algo na esfera das emoções. Por que que a gente fala isso com tanta propriedade? Porque os estudos da epigenética e da neurociência já respaldam que a matéria física, o nosso corpo físico, ele está interrelacionado com mente e com alma. Então, nós somos uma tríade, corpo, mente e espírito, onde não temos uma coisa acontecendo separada. Isso é só emocional, isso é só espiritual, isso é só mental, isso é só físico. A gente é complexo, a gente é essa engrenagem também. E quando a gente vai didaticamente para ajudar alguém a compreender, o que começou primeiro? Aí sim, aí a gente fala que começou primeiro na esfera das emoções, para depois acometer o corpo físico. E todo o processo de adoecimento, não somente o de dor crônica, ele geralmente segue uma sequência, onde primeiro a gente tem alguma emoção, que se for uma emoção ruim e persistente, ela vai materializar, ela vai do corpo físico fazer uma desordem primeiro energética, e se isso não for corrigido, compensado, ressignificado, a parte energética vai para a parte da função, disfunções orgânicas, miofaciais, articulares, e se isso não for interrompido nessa fase vem para a parte estrutural. Então, vamos dar um exemplo. Eu posso ter uma dor aqui no pescoço por uma tensão emocional, fiquei preocupado. A tensão foi embora, a dor vai embora, eu não valorizo isso, não preciso de tomar remédio, de fazer bolsa de água quente, porque pegou só a parte emocional e uma disfunção energética, que é o primeiro estágio. Agora, se eu faço uma disfunção, que é a parte funcional, o nome já fala, uma disfunção, eu posso fazer o exame que for, que eu não vou achar em exames de imagem uma alteração estrutural ainda, mas a função do músculo, está contraturado, então ele disfuncionou, ele não está funcionando bem, ele está com uma contratura muscular. Aí eu sinto dor por mais de alguns minutos, por horas, dias, e aí eu já tenho um estágio 2 de adoecimento, que é uma disfunção. Eu não tenho mais só a parte emocional e energética, já acometeu a parte de funcionalidade do órgão, do músculo, enfim. E num terceiro estágio, eu poderia ter uma tendinite, que aí o ultrassom já consegue detectar, uma ruptura de músculo, alguma coisa assim, que fica evidente nos exames, que caracteriza o terceiro estágio, que é a alteração estrutural. Se eu tiver só uma dor do estômago, porque eu comi alguma coisa que não estava legal, ter só uma alteração energética, depois de uma preocupação, que é a emoção principal do estômago. Aqui, se a gente falar da leitura corporal, essa área é a área que guarda a representação do excesso de responsabilidades que a pessoa assume. Então, cada pedacinho do nosso corpo é uma história e comunica algo que a boca não teve condição de dizer. Então, o corpo ele fala com a gente, se a gente souber aprender a decodificar toda essa linguagem, né? Então, eu posso ter uma dor de estômago, que começou só como uma disfunção energética, uma preocupação,
ou algo que eu comi que não estava legal, que foi pontual, puf, passou pelo estômago, passou. Agora, se eu faço uma alteração de pH, o ácido aumenta, a acidez aumenta no estômago, que diminui o pH, e eu posso fazer uma dor de estômago já com uma alteração da funcionalidade do estômago, porque eu mudei o pH da produção do ácido clorídrico, eu já tenho uma alteração ali de disfunção. Mas se eu chegar a fazer uma úlcera, esse ácido muito, pH muito baixo, afetar a mucosa do estômago, eu posso fazer uma perfuração da parede do estômago. Aí eu já pego isso em exame. Então, terceiro estágio, alteração estrutural. Aí eu acho que fica mais fácil. Agora, onde que está o papel das emoções? Está no início. Eu ativo a expressão gênica do processo de adoecimento através de uma disfunção na área energética das emoções. Se elas forem muito intensas e agudas, ou pequenas ou intensas e persistentes, aí eu posso ter um processo de adoecimento na parte física do meu corpo. Porque existe conexão. Corpo, mente e espírito estão sempre interrelacionados. Não dá para dividir. Nós podemos entender, então, que pensamento é matéria? Sim. Exato. E o pensamento, ele não é um problema. É como a gente interpreta e coloca no nosso mapa mental o produto do pensamento. Então, se eu tomo uma fechada no trânsito, alguém me fecha e eu não estou muito bem autorregulado, eu estou com susto, batem no meu carro e eu xingo, enfim, abri o sinal, resolvi o que tinha que resolver e fui embora, aquela raiva pontual não vai me atacar órgão nenhum, não vai me dar dor, não vai me dar nada. Agora, eu chego no trabalho, conto para todo mundo, fico mastigando, porque eu passei um ódio danado, porque o cara bateu no meu carro, porque isso, porque aquilo, e eu estou reverberando. Aquela raiva, aquela inconformidade, a não aceitação de algo que chegou até mim. Este é o pensamento que a gente fala que lesiona. Persistência de emoções que não são adaptativas, que eu não aceito, que eu não gosto e que tem um padrão vibratório baixo. Porque a raiva na quantidade ideal, aquele nívelzinho 2 que a gente brinca, ela nos defende território, ela nos coloca para não sermos invadidos, para que o outro não abuse da nossa cerca, né, do nosso território. Mas se eu tenho uma raiva desproporcional a um evento, inclusive um evento que já foi resolvido e fico remoendo aquilo, eu mudo o padrão elétrico da superfície da minha célula, eu mudo da minha pele, eu mudo o padrão vibracional celular, mental e naturalmente, de todos os meus corpos, do mais denso físico ao mais energético, e aí eu vou fazer uma brecha para adoecer. Então, quando a gente fala se pensamento é matéria, sim, porque eu gero ondas, mudo o padrão vibracional e o padrão vibracional altera imediatamente a minha matéria. E como que a gente pode entender a ciência nesse sentido, já que a medicina também trabalha com as evidências científicas? Como é que a gente pode entender a ciência nesse campo, né, trazendo esses entendimentos que também tem, obviamente, aí pela nossa conversa, a gente tem um campo metafísico também que atua junto, né, dessas estruturas. E já entendendo também que nós já temos, né, matérias suficientes de forma científica em universidades renomadas que falam, de fato, né, nessa coisa da materialização do pensamento e também da condensação da dor e também do pensamento. Como é que a gente pode pensar tudo isso em termos de ciência, doutora? Eu acho que é meio que pelo caminho didático que a gente deu o exemplo aqui. Eu gosto muito de falar sobre duas frases que dão uma resumida nisso daqui. O nosso corpo é epifenômeno da nossa mente. Então, o corpo ele é uma via que mostra o que tem no nosso mapa mental. E também que
O nosso corpo é o que a mente precisa que ele seja. Então, eu tenho essa condição de entender a inter-relação entre o corpo físico e o corpo mental e a interferência tanto do lado do campo energético para a esfera física, mas também da esfera física para a esfera energética. Então, o que eu como também afeta a minha energia. Não é só da parte energética para a parte do corpo. Quando eu penso no processo de adoecimento, ele começou primeiro num pensamento, numa emoção que foi destrutiva e que persistiu para mexer na nossa matéria física, mas também a contribuição da ambiência, não só da nossa matéria genética herdada de pai e mãe, para que a gente entenda que o caminho contrário também pode acontecer. Por isso que a gente fala muito sobre a medicina do estilo de vida e a medicina preventiva com foco na longevidade saudável. Porque nós ainda temos o sonho de conseguir chegar um dia a ter paciente só para prevenir doença. Eu queria aproveitar que a gente está nesse interregno de pensamento e perguntar para a senhora também onde que isso afeta, por exemplo, eu vi que a senhora fala também de dores nas costas, dores do joelho, então vai nominando bruxismo, essas coisas todas. Eu queria passar por alguns pontos que eu acho que são fundamentais e são muito importantes para que as pessoas entendam, né, de forma consciente, como que isso pode acontecer no corpo da pessoa. Então, por exemplo, o bruxismo, como que isso reflete essa questão da dor, essa questão da cronicidade com o bruxismo? Bom, o bruxismo, ele é ponta do iceberg. Ele é super complexo e, infelizmente, a nossa medicina ocidental de pedacinhos e de especialidades trabalha o bruxismo com placa, por exemplo, no dentista. A placa, ela é necessária, mas ela é o fim para você não quebrar dente. Ela não vai tratar a causa do bruxismo, ela vai controlar danos pós-bruxismo. Então, eu gosto muito de falar, porque eu pego muito paciente também de patologias da face e da cabeça que tem problemas cervicais. E o bruxismo não é diferente. Então, ele é um exemplo maravilhoso para a gente falar da complexidade do ser humano. Por quê? Porque, olha só, se eu tenho uma disfunção no músculo sóleo, que é um músculo lá na batata da perna, eu posso, via sistema miofacial e inervação, fazer bruxismo. Se eu tenho parasitas intestinais, principalmente ascaris, eu posso fazer um quadro de bruxismo. Entende que está tudo interligado? E o bruxismo tem um padrão de contratura muscular e de inflamação, onde eu fatalmente já vou ter tido alterações de permeabilidade do meu intestino. Caraca, mas o bruxismo tem a ver com o intestino? Tem também. Tem a ver com contratura do sóleo, disfunção do músculo lá na batata da perna, tem também. Mas se eu tiver alteração da minha musculatura suboccipital, os músculos que estabilizam a base da cabeça, eu faço uma alteração da dinâmica de produção do líquido que banha minha coluna e meu cérebro, né, a bomba crânio-sacral. Eu mudo a dinâmica do osso da base da órbita aqui, que é o esfenoide, e eu posso também trazer essas disfunções para cá. Entende que não é só a boca, só a ATM para olhar? A gente vai palpar, o paciente tem ponto gatilho. A gente mexe aqui, ele tem ponto gatilho. Então, é miofacial, não é só articular. E aí a gente tem um resultado final que, se não tratado, mexe na mordida, na mastigação, no desgaste dos dentes. Mas isso é lá depois. Pode vir associado a cefaleia, dores de cabeça, mas é depois. Ah, e se eu pegar e trouxer o combo todo, qual que é a relação emocional com o bruxismo? Lá do que veio antes da parte física, né? Para eu poder ter uma disfunção do sólio, uma contratura cervical, fazer a irradiação para cá, ter a disfunção da mordida. O padrão emocional que está envolvido no bruxismo que eu falar e não posso, trava aqui. Então, pessoas que desenvolvem lá na infância um perfil de personalidade
de como eu me comunico no mundo, com dificuldade de me expressar com a comunicação verbal, autoexpressão, tendem a fazer doenças de pele, obesidade, bruxismo. E o bruxismo ou problemas de tireoide é bem clássico disso. Por quê? Porque aqui, se eu tenho uma disfunção na mandíbula, no masseter, desse sistema aqui que abre e fecha a boca, eu não faço uma boa articulação da comunicação, da fala. Então, quem está mais suscetível a ter bruxismo? Crianças onde os pais são muito dominantes, onde ela só tem que obedecer e não tem como se expressar. Mulheres que não percebem que têm condição de compartilhar a vida com o marido, que estão num papel mais de submissão. Empregos onde a posição de liderança, chefe, é mais autoritária do que de autoridade, pelo menos na percepção do mapa mental desta pessoa, onde eu modulo a fala, e talvez eu nem tenha dificuldade de falar, mas eu falo bonzinho, mas na verdade eu estou com raiva, porque socialmente eu tenho que me adequar. Ou nem falo, não, tá tudo bem. E no fundo, estou com vontade de falar milhões de coisas. Para o marido, para o pai, para o filho, para o colega, para o meu funcionário, para o meu patrão, enfim, para o vizinho. Então, nesse movimento entre a gente entender entre mental e físico, começa primeiro com uma dificuldade de posicionamento verbal, de comunicação, que vai para o não verbal com uma disfunção do corpo físico para dar a função, assim, o que meu corpo está comunicando? Eu quero falar e não posso. Eu tenho raiva retida, eu engulo o choro, eu engulo a fala. E quando você vai ver, esse cara de 35 anos que está com bruxismo, ele foi uma criança que a mãe falava, engole o choro que você é homem. Criança não fala, só depois que os adultos terminam de conversar. E aí, eu entendo que para ser amado, eu preciso de modular minha autoexpressão, ou talvez nem comunicar. Ou pelo menos não comunicar verdadeiramente o que eu sinto, porque isso não foi validado. Ou seja, tem jeito. Se eu olho para isso, se eu escuto a comunicação invisível, eu consigo interromper qualquer processo de adoecimento, mudar a expressão gênica de um processo de adoecimento, recalcular as rotas, tanto do corpo mental, como do físico, como do energético, espiritual, e começar um processo de cura. Óbvio que o estado energético e funcional vai ter chances enormes de cura em 100%. Se eu tenho já uma alteração estrutural, existe a chance de controle de sintomas, até a possibilidade de cura completa. E aí vai depender do tamanho do estrago da estrutura tecidual. Isso nós podemos dizer que a terapia é fundamental, junto com outros tratamentos, mas a terapia também é fundamental para evitar esse tipo de... Evitar não, né? Pelo menos para tratar as dores crônicas também, no sentido de entender um pouco mais do que emocionalmente isso possa trazer, né? Então, trazendo ali a infância, trazendo essas recordações inconscientes. Exatamente. Todos deveriam ter direito e acesso à terapia, porque a terapia é um dos caminhos que favorecem a condição do autoconhecimento. Não é o único, mas é um dos caminhos. Então, sim, todos deveriam ter direito e acesso. Mas dentro da nossa cultura, do nosso envolvimento social aqui, a gente inclusive acha que terapia é só doido que faz, né? Tem um estigma, tem um rótulo, nem sempre isso é bem visto. As pessoas de mais idade, então, têm uma dificuldade maior, isso está mais enraizado na cultura de não precisar ou não poder. E os mais jovens até têm uma abertura maior para isso, porque já houve uma demanda maior nos últimos anos, principalmente de 20 anos para cá. E aí esses tabus estão caindo, mas ainda é de percepção de não ser acessível ou de direito ou adequado para pessoas normais, só doido que faz. Não tem nada a ver. Então, na verdade, do mesmo jeito que eu vou no cardiologista tratar uma pressão alta, que ninguém tem vergonha de dizer isso,
Quando eu preciso de um psiquiatra ou num psicólogo, a gente fica retraído para contar, né? Então, tem muito também da cultura e do padrão de o quanto a pessoa se aceita para se permitir passar por isso. Mas sim, todo mundo deveria merecer poder fazer um processo de autoconhecimento para viabilizar as curas, porque, infelizmente, somos nós que startamos os processos de adoecimento. Sem querer, sem saber. Bom, deixa eu fazer o primeiro intervalo, vou fazer o primeiro intervalo aqui na televisão e também na rádio. A gente está conversando aqui com a doutora Roberta, a gente está falando um pouco de dor crônica, né? E medicina, que eu acho que é um assunto super importante, né? Quando eu pesquisei e encontrei a doutora Roberta, eu fiquei muito feliz por a gente poder trazer, né? Para as pessoas que nos assistem, tanta informação de qualidade. Um minutinho só, nós estaremos de volta aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Não saia daí. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Cultura Geral completando 10 anos no ar, né? Esse marco tão importante, não só para a televisão, mas também para o rádio, né? Doutora Roberta, a gente tem... São duas coisas que eu queria entrar no campo agora, nesse campo de discussão agora, que é a dor crônica, a idade, né? E a dor na coluna. Tem gente, por exemplo, que tem muita dor na coluna, tem a questão da idade também, né? Mas esse looping que a pessoa fica, né, falando que está com muita dor, que está sentindo muita dor, isso acaba piorando essa situação? Olha que incrível. Uma das falas mais antigas da humanidade é ai. E ela tem um padrão energético de baixa vibração. Então, dentro dessa pergunta, quando eu falo que está doendo muito, que dói muito, eu me conecto com a dor. Não é para eu fingir que estou nas estrelas se eu estiver no inferno, vamos dizer assim, se eu estiver com dor. Principalmente dentro de uma sessão de terapia ou numa consulta, eu preciso de comunicar o que está acontecendo. Mas o padrão de um indivíduo em estar o tempo todo comunicando o que não vai bem, se você perceber, é um padrão. Eu já acordo reclamando, a música está alta, a luz está forte, a dor está muito forte, aquela pessoa é enjoada, não sei o quê. Eu sempre encontro um padrão. Algumas pessoas têm um padrão, por exemplo, de serem gratas, outras de não reclamarem de nada, outras de reclamarem de tudo. Então, assim, se eu reclamo de dor, eu me conecto com a dor e eu percebo mais forte a dor. Então, é por isso que em muitos pacientes de dor crônica intratável, muitas vezes a gente faz padrões de tratamento dissociativos.
Então, eu coloco o paciente para sair da história dele, para que eu faça um manejo de dor maior. Porque quanto mais eu me associo com a dor, mais eu sinto a dor. E aí, mantralizando, eu tô com dor, eu tô com dor, eu tô com dor, termina sentindo mais dor mesmo. Só que se eu me dissocio da dor, eu estou perdendo a oportunidade de saber a função dela. Então, em dores fortes e intratáveis, eu faço essa proposta temporária. Mas desde que o paciente entenda que está sendo investigado, ou se já chegamos no diagnóstico, não podemos deixar de olhar para a dor. Porque uma coisa é tratar o sintoma, tratar a dor. Aí o pessoal rapa fora, vai embora, porque ficou livre da dor. Nós não ficamos livres do problema, ficamos livres da dor. Então, enquanto eu amenizo a dor, que o meu paciente entre em autoconsciência para saber que ele precisa entender a causa da dor, para que a gente corte pela raiz a causa da dor, não somente a dor. Porque senão a dor, por ela ter uma função, no próximo gatilho emocional, momento difícil da vida, vai vir ela de novo, porque ela não foi cuidada. O meu mapa, o meu código de corpo comunicando que algo não vai bem, não foi escutado. Né? Porque a gente não precisa de escutar só o que a boca fala, eu estou com dor, eu quero me livrar dessa dor. Essa dor comunica o quê? Essa pessoa que traz a dor tem nome, tem CPF, tem família, tem profissão, tem sonhos, ou perdeu os sonhos. E tudo isso está no contexto da função que a dor traz para ele naquele momento. Porque a dor me coloca para olhar para mim. Eu não consigo ficar só trabalhando na balada, fazendo as coisas se eu estou com dor. Ela me coloca para eu olhar para dentro. Né? Então, eu tenho uma função importantíssima da dor que eu falo, não precisa se apaixonar por ela, para ter ganhos secundários, vitimizado com todo mundo cuidando de você. Mas a dor, ela me coloca para eu olhar para mim, porque muitas vezes, se eu não estiver com uma dor que me derruba, eu não vou fazer isso, eu vou ficar no piloto automático vivendo. Acordo, como, trabalho, durmo, namoro, faço compra e pronto. E a vida não é só isso. E às vezes uma disfunção, um processo de adoecimento vem para um despertar, que é óbvio, nem todos aproveitam, mas já que veio, o que este corpo está querendo dizer sobre algo que é muito maior do que o corpo, que é o ser humano, esse indivíduo, esse sujeito que traz uma história por trás de cada minuto que ele vive. Então, quando a gente fala de medicina de verdade, quando a gente fala de olhar para o indivíduo, a gente não olha para a dor. A gente olha para o que está por trás da dor, que é o que o corpo precisa comunicar, mostrando uma dor. Então, se eu só quero tirar a dor, que eu preciso para o paciente ter qualidade de vida, mas eu preciso de despertar ele para o que essa dor quer dizer de você, que tem um endereço aqui neste mundo, nessa existência. Que nós possamos cuidar da pessoa, não somente da dor. Senão eu vou passar um anti-inflamatório, um analgésico e vou mandar o paciente embora. Isso não é medicina. Depressão. A depressão, ela é um componente hoje social muito forte, né? No sentido de construção social e também nesse mundo corrido que a gente está vivendo. E as pessoas têm ficado cada vez mais isoladas, mais fechadas no seu mundo, no seu quarto, no seu espaço, cada vez mais individualizados, muros cada vez mais altos, os portões cada vez mais fechados, então a sociabilidade diminui cada vez mais, né? Como que a gente pode pensar nesse sentido e essa dor profunda que é a depressão? A depressão, ela não é diferente de nenhum outro processo de adoecimento comportamental nem físico. Quando nós formos olhar, nós vamos ver que temos uma dor na alma, temos uma dor de emoções reprimidas, não vistas, não comunicadas, e temos alterações no meu aparato físico. Então, eu vou começar pela parte mais fácil, que é a parte física, ok? Quando eu vejo um quadro de depressão, ele é aquela pontinha dos 7% lá do iceberg, sabe?
essa coisa dos muros cada vez mais altos, da dificuldade de socialização, mas o que está por trás disso? Eu vou ser visto para quê se eu não fui visto lá atrás e tentei? Eu desisto, né? Na parte do meu corpo físico, alteração de permeabilidade intestinal. Olha que interessante, se a gente for falar de umas 20 doenças aqui, eu acredito que eu vou falar de intestino 20 vezes. Por quê? Porque o povo ainda fala assim, que o intestino é o nosso segundo cérebro. Eu brinco com meus pacientes que o intestino é o meu primeiro cérebro, sabe por quê? 95% da dopamina, da serotonina, de vários neurotransmissores que o cérebro usa é produzido no intestino. E se eu como mal, e se emoções afetam a inflamação e inflamam o intestino, como preocupação, tristeza, raiva, eu começo a não produzir os neurotransmissores que vão ser usados aqui para ajustar a parte racional, cognitiva, mas também as áreas límbicas, a parte das emoções e dos comportamentos. Então, olha que interessante, se eu tenho uma parasitose persistente no intestino, se eu tenho um foco infeccioso bucal, eu posso fazer alterações intestinais, mudar a produção de neurotransmissores e ter um quadro depressivo de origem muito em percentual física. Deficiências de vitamina B12, deficiências de vitamina D, colesterol baixo, testosterona baixa no homem e na mulher podem trazer depressão. Deficiências nutricionais por alteração de permeabilidade intestinal. Mas eu não sou só corpo. Eu tenho questões comportamentais envolvidas no processo de adoecimento dessa depressão. O que é que tem? A gente costuma falar assim, ó, o momento presente está aqui. As pessoas ansiosas, elas estão mais focadas no futuro. E as pessoas deprimidas, elas estão mais focadas no passado. Que passado? Duas situações predominantes. Quando eu tinha um passado de ouro e não tenho mais, aí eu fico saudoso daquilo que eu vivi, sendo que não existe mais. Por exemplo, um casamento, um emprego maravilhoso, né? Ou o contrário, porque depende do mapa mental de cada um, como é que a pessoa vê a sua história. Às vezes eu estou preso no passado, num divórcio, num luto, numa parte ruim que eu não aceitei ter vivido. Então, às vezes, a vida aqui está me trazendo presentes. Eu tenho um pôr do sol, um nascer do sol, uma oportunidade de novo relacionamento, ou de emprego, ou de viagem, mas eu estou preso lá porque eu preciso que alguém valide o tamanho da ferida. Então, eu tenho essas duas principais razões comportamentais de adoecer por depressão. O saudosismo de uma vida dourada que eu tinha antes e que não tenho mais, ou a não aceitação de um trauma, onde eu permaneço lá esperando que alguém venha me salvar, sendo que a única pessoa que pode me salvar sou eu mesmo, com a ajuda do médico, da família, dos amigos, do remédio. Entende? Mas é essa característica de estar preso no passado, assim como o ansioso está preso, focando só no futuro. E a gente não fica no único lugar que nos cabe e que existe real, que é o momento presente. Por isso que muitas vezes, além de toda a parte da medicina que tem para o tratamento da depressão, a gente coloca essas pessoas para fazer meditação, mindfulness. Eu preciso aprender a estar no aqui e no agora. Eu preciso aprender a respirar, porque quando eu faço algumas técnicas respiratórias, eu saio de uma reação física mediada pelo meu sistema nervoso autônomo, parasimpático dorsal, onde eu estou congelada na depressão, no não fazer, apático. E se eu respiro profundo, que eu mobilizo meu diafragma, pelo amor de Deus, de técnica respiratória e mindfulness, eu percebo a minha respiração, meu tórax inflando, minha barriga enchendo de ar e voltando. Eu massageio as vísceras do abdômen, porque o diafragma desceu, por causa da expansão longitudinal dos pulmões. E além de eu melhorar a circulação do meu intestino, que a gente já falou que precisa, eu estimulo o nervo vago e saio dessa reação parasimpática dorsal e venho para ventrovagal, parasimpático ventral, e eu entro em estado
alguns segundos depois, não é anos nem meses, segundos depois, eu entro num estado de amorosidade e plenitude e mudo a produção dos neurotransmissores que estavam comandando a minha resposta comportamental e física. Isso é incrível, isso é neurociência. Não é, Roberta, pensando que isso funciona, está validado. Então, para quem tem condição de sair da cama, a gente coloca na reabilitação comportamental e emocional com yoga restaurativa, com técnicas respiratórias, com mindfulness, outras técnicas de meditação também. E conforme o paciente vai se adaptando, vai recalculando as próprias rotas com o apoio medicamentoso, a limpeza da alimentação, a limpeza de outras comorbidades, outras patologias físicas que podem cursar com depressão, que é secundária a outro processo de adoecimento, que não for primária, como, por exemplo, hipotireoidismo, foco infeccioso dentário, que eu falei. Então, aí a gente pode, sim, quadros de menopausa, baixa de teste de estrogênio também podem deflagrar quadros depressivos. Então, é um contexto, aquela engrenagem que a gente fala, né, onde a gente tem que olhar para a pessoa. Se eu falar só sobre depressão, eu vou validar apenas a prescrição de um antidepressivo. E o antidepressivo, ele tem o seu lugar no controle do sintoma, assim como um remédio de febre ou um remédio de dor, mas ele não é o tratamento principal. Ele é para controle do sintoma até que eu maneje a cura. Portanto, se eu tenho um evento aqui, eu tenho a comporta final, que é depois que bagunçou tudo de neurotransmissor, fez neuroinflamação, depois de uma inflamação intestinal, eu estou congelado no passado, dorso vagal, essa coisa toda que eu expliquei, a comporta final, que é o resultado final, é a depressão. O antidepressivo vem aqui, puf, modula a minha percepção da vida, mas a comporta de entrada não foi mexida com o antidepressivo. Então, o processo de adoecimento continua igual. Eu não conheci a linguagem do meu corpo, eu não conheci por que eu fiquei preso no passado, eu não tive a oportunidade de olhar para isso, para esse ser que não foi visto, não foi ouvido, não foi validado em algum momento da história dele, então eu não interrompo o processo da depressão. Tirou o remédio, volta. Porque eu estou fazendo uma barreira neuroquímica aqui, ó. Então, o convite é, use tudo que está ao seu alcance, que a medicina proporcionou já, das descobertas, com acompanhamento médico. Agora, se eu faço só um tratamento sintomático, eu não estou oportunizando a cura. Eu preciso de mexer na causa. E existem causas energéticas, emocionais e físicas. Um tratamento integrativo é o ideal para essa pessoa, para todo ser humano, né, na verdade. Bom, nós chegamos ao final do programa. Eu queria que você deixasse... A conversa, quando fica boa, o programa passa rápido, né? Eu queria que você deixasse um recado para as pessoas, principalmente as pessoas que têm até uma certa dificuldade para poder procurar, né? E entender também qual é a origem da dor e também como sair desse looping, né? Como a pessoa, as famílias, as pessoas que cercam aquelas pessoas que cuidam de outras pessoas, né? Qual é o papel dessas pessoas e o que a senhora deixaria de recado para essa turma? O corpo, ele fala o que a mente não conseguiu encontrar de caminhos pela comunicação verbal, pela autoexpressão. Então, ele fala o que a alma não pôde expressar. E se nós entendermos que qualquer processo de adoecimento está caminhando por aí, tanto para o paciente, como para a família, como para a equipe que cuida, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, o que for, e também para o cuidador, olha, escuta este sujeito. Ele saiu do palco da história dele, e o problema foi esse. E às vezes o adoecimento é para colocar ele de novo no centro da história dele, para que ele olhe para ele e encontre outros recursos. Por quê? Eu costumo dizer que no mesmo lugar que eu adoeci, eu não tenho como me curar. Eu vou precisar de mexer na comida, eu vou precisar de mexer no pensamento, eu vou precisar de mexer nas minhas ações, nos meus relacionamentos, porque eu disfuncionei naquela casa, naquele ambiente, e ali eu não tenho como promover cura. Eu não preciso mudar de casa, porque a nuvenzinha vai junto. Eu falo sobre a ambiência, a mudança do estilo de vida.
Se for o cuidador, se for a família, se for o médico, olhe para quem traz uma queixa e não para a queixa. É a maior contribuição que eu acredito que eu possa trazer hoje. Nós estamos numa medicina de sintoma, nós estamos olhando o joelho direito do paciente. Não, o João, que tem uma dor no joelho direito. Escute o seu corpo. Olhe para você. Respire. As pessoas falam, respirando curtinho assim. Respire. Caminhe, tome sol. Nós temos tratamentos incríveis que são zero custo, mas que às vezes, dependendo do grau de comprometimento do adoecimento, eles sozinhos já não vão resolver tudo, mas certamente abrandam e potencializam qualquer tratamento. Os pés na areia da praia ou do mato, da grama do seu jardim, aterramento, que é o grounding. A respiração profunda e contínua por pelo menos 1 minuto. Tomar sol. Pegar seu copinho d'água e fazer ele ficar 10, 15 minutos tomando sol. Chama água solarizada. Ela fica energizada. Ou faça uma oração imaginando que você vai receber bênçãos nessa água que você vai beber. Mas nós estamos fazendo tudo no automático, não estamos percebendo nada. Então esteja no aqui, no agora, no palco. Não sai dele não vai para a plateia não. Porque quem tem que estar aqui é você. E enquanto você estiver aqui, você não adoece. Se você estiver só no servir, não vai dar certo. Olhe para você. Esse é o recado amoroso que eu trago para vocês no dia de hoje. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral com essa maravilha de entrevista. Doutora, foi um prazer receber a senhora aqui nas telinhas, né, da TV Banqueta também, aqui de Belo Horizonte, Nova Lima, Minas Gerais, e também nas ondas do rádio em Curitiba e para todo o estado do Paraná. Muito obrigado, viu? Gratidão. Bom, gente, chegamos ao final de verdade agora do programa Cultura Geral. Um beijo no coração de todos, né? Deixando aqui uma mensagem, né, de Rubem Alves, né? A gente precisa sentir prazer nas coisas simples, né? Um banho quentinho, um pé no chão, as coisas simples fazem a diferença na nossa vida. Não vão perder essa oportunidade. É o recado também da doutora Roberta. Um beijo no coração de todos e voltaremos amanhã com mais um programa Cultura Geral super especial aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Use sua nota antiga. Aproveite as condições especiais da Milton Campos. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.